Amém. Boa noite. Vamos começar a nossa reunião. Tecnicamente última, mas não última, né? Do ano. Última que não é última. Terminando aqui. Vamos orar, gente? Tem uma oração, que a Deus nos abençoe. Se alguém tiver algum motivo especial para a oração, pode colocar também. A gente está orando. Eu tenho uma lista tão grande que se eu começar, eu não paro. A lista não tem fim, né, pastor? Enfim, meu Jesus, cada dia aumenta. Coloca, só resumindo, orar aqui pela minha casa, pastor, minha família. Sim, vamos orar, irmão. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Gleice, tem algum pedido? Também estou pensando mesmo na minha casa, né? Estou preocupada com as questões da Stephanie que ainda não foram encaminhadas, mas a gente está crendo. Aí tem hora que vem uma vaqueia, né? Mas estamos crendo que Deus vai dar vitória. Amém. Vamos estar orando por ela, por você, sim. Sinara, que eu chamava de Cecília, Sinara, toda vez eu errava, agora que a Rosane me fala que eu estou errada. Eu estou esse tempo todo Cecília. Não tem problema não, pastor, não tem problema não. Ah, meu Deus. Algum pedido de oração? Oi? Algum pedido de oração? Acho que no geral, né? Acho que porque assim eu sempre penso no geral. O pessoal lá do Moçambique, né? Uhum. Eles, e entre outros lugares que está tendo guerra. É verdade. Por nós, né? Pela Remide, né? Eu acho que, no geral, acho que todos nós, todos os ambientes, acho que tudo está precisando de oração. É verdade, está orando, né, irmãos? Um ou outro, a gente vai estar só focando só em um só, e eu acho que está geral. Acho que Vamos orar, sim, irmãos. Eu quero pedir por nós aqui também de casa, né? A viagem que eu tenho que fazer semana que vem. Peço oração também pelo meu irmão, que mora próximo aqui, também está com essa dificuldade de mudança e falta recurso. A batalha termina aqui e começa lá. Ô, Jesus, é uma luta, né? Deus abençoe a nossa igreja, as programações, né? Está chegando em final de ano. O nosso país, Moçambique continua aquela tensão. Hoje mesmo eu falava com um pastor de lá de Moçambique, ele dizendo que as manifestações continuam, muita morte, muita briga. Que Deus tenha misericórdia, né, daquele povo, daquela nação que não entra, já está praticamente em guerra, que não entre mais, né? Deus possa ganhar paz ali. Vamos orar, então? Ó Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos nos reunindo, ainda que de forma remota, online, mas estamos juntos em oração, em espírito, em comunhão. Queremos colocar a vida de cada um aqui nas tuas mãos. A família da nossa irmã Ana Rosângela, ó Deus, cuida daquele lar, derrama a tua paz, a tua provisão. A vida da família da Gleice também, da sua filha, Deus, da Stephanie, está lá com decisões a serem tomadas, encaminhadas. A Sinara também, da sua família, do seu lar, ó Deus, a minha casa, do meu irmão. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. E pedimos que a paz do Senhor reine no nosso coração. E agora que vamos estudar a tua palavra, que você possa abrir nossa mente para compreendermos, Pai. E pedimos também por Moçambique, que passa um momento tão turbulento. Em nome de Jesus, derrama paz àquela nação. Que acabe aquelas manifestações, aquela confusão. Ó Deus, em nome de Jesus, que cesse toda a violência, que aquele país possa se desenvolver, crescer, aquele povo ter qualidade de vida. Abençoe as autoridades, abençoe a população, abençoe os missionários, as igrejas ali, ó Deus, em nome de Jesus. Que todos possam voltar o coração para o Senhor. E também abençoe o Brasil, ó Pai. Tempos difíceis, o Senhor nos dê paz, direcionamento, proteção contra o mal, harmonia, ó Deus, em nome de Jesus. E que tudo que fizermos, ó Pai, seja feito para a glória do Senhor. É a nossa oração em teu nome. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje nós chegamos aí, ao final do nosso livro, né, do
do módulo Paz, né? A lição da sexta semana, que é uma vida vitoriosa, né? Se não me engano, deixa eu só abrir aqui de novo. Eu estava aqui conversando com a Gleice, quando de repente caiu tudo no computador, fechou. Aí, o computador é assim, ele veio para causar problema mais do que resolver, né? Então, eu vou só abrir aqui para mim compartilhar com vocês uma tela, só para a gente acompanhar o estudo, e assim, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver, onde está aqui? Aqui está. Uma janela, uai, não apareceu. Aqui, está aqui. Muito bem. Essa aí é a nossa tela, não é, da nossa lição, tá certo? É Viva Vitoriosamente. Nós chegamos ao final de um livro, ou de um módulo, que assim eu chamo, onde nós trabalhamos a personalidade do discípulo. Nós vimos várias questões e chegamos agora ao final, nessa sexta semana, que fala de uma vida vitoriosa, ou de viver vitoriosamente. Vitoriosamente contra o quê? Em cima de quê? A nossa vida, e nós aprendemos no decorrer desse tempo que nós vimos essas lições, os textos bíblicos, e nós temos inimigos, né, que militam contra nós. De certa forma, a carne, que é a nossa natureza, ou seja, nós mesmos, o lado pecaminoso, que é sempre brigar com a gente para sair do caminho certo. O mundo, que é um sistema que tenta, de certa forma, afastar a gente de Deus, afastar as pessoas de Deus, e o próprio inimigo, o diabo, que realmente fica aí o tempo todo, ele como acusador, né, destruidor, como ladrão, né, ele tenta roubar, ele tenta tirar a paz, ele tenta acusar, ele tenta desviar o povo de Deus do caminho certo. E para vencer esses inimigos, nós aprendemos com a palavra, com a oração, com essa vida com Deus. E nessa última lição, o texto-chave está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 12, está bem aqui, ó. Romanos 6, versículo 12, perdão. 12 e 13. Os irmãos podem acompanhar aí comigo. Romanos 6, versos 12 e 13. Até vou parar a apresentação aqui para ficar mais fácil para me acompanhar com vocês. Romanos 6, 12 e 13. Romanos capítulo 6, diz assim, Romanos 6, versículo 12, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando sobre pecado, justificação pela fé, falando como a graça nos livra daquela maldição da lei que nos apontava para o pecado e mostrava a nossa transgressão, a graça vem para nos tirar disso e nos dar vitória. Agora, o que ele fala de forma bem prática? Ele fala assim, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado por instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, o apóstolo Paulo está mostrando para a gente, nesse texto, que há essa diferença de vida agora. Lembra daquele texto de Coríntios, que Paulo fala que aqueles que estão em Cristo é nova criatura, são novas criaturas, né? Ou seja, passaram das coisas velhas, agora é tudo novo. Ele está falando agora da vitória sobre o pecado. Porque, querendo ou não, nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a pecar ainda. Só que o pecado não é mais o senhor da nossa vida, o pecado não é o que determina o nosso caráter agora. Nós somos resgatados em Cristo, nós somos transformados em Cristo, e dia a dia o Espírito Santo vai moldando o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. E aí esta batalha que vai entrando dentro de nós, ele fala para nós oferecermos a nosso corpo a Deus, ou seja, uma entrega integral. Alguém lembra o Romanos 12? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou seja, não entra nessa moldagem do mundo, nessa moldagem do pecado, nessa forma,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. E aqui nesse texto, Romanos 6, o apóstolo Paulo está mostrando que a gente tem que vencer isso. E esses textos que foram apresentados aí, que vocês não devem ter lido ou vão ler ainda, né, de cada dia, e dessa vez eu coloquei até alguns espaços para vocês responderem, preencherem o sentido, né? Vocês vão ver como a palavra de Deus nos mostra que Deus nos garante essa vitória. Agora, é claro, toda a nossa vida, a nossa jornada cristã, não é um estalar de dedos, é um processo. Tem dia que a gente vence 2 leões, tem dia que a gente não consegue vencer nenhum gatinho. Né? Então, assim, a vida não é fácil, não é brincadeira. E o maior inimigo que nós temos a vencer somos nós mesmos. É a nossa natureza pecaminosa, o nosso querer dar ouvido ao que já não somos mais, mas nós queremos dar ouvido, né? Nos afastando. Então, isso entristece, isso perturba, isso desfoca, né? Tira o foco nosso. Paulo fala, miserável homem que sou. Né? Essa é a nossa realidade. Agora, quem nos ajuda a vencer tudo? É a graça de Deus. Não tem força em nós mesmos para vencermos nada. Nada mesmo. Agora, pela graça de Deus, nós somos fortalecidos para vencer tais inimigos que militam, batalham contra a nossa fé, contra a nossa personalidade em Cristo. Por isso, o discipulado, gente, é uma coisa que a gente deve sempre guardar durante todo esse tempo que a gente está junto, especialmente no final de cada módulo, lembrar que discipulado não é um módulo, não é um curso, não é uma série de lições, nada disso. Discipulado é uma vivência. E nessa vivência temos altos e baixos, temos conquistas e às vezes temos derrotas, temos batalhas que muitas vezes saímos cansados, porque é um processo. Deus está, eu vou usar a expressão, lapidando essa joia preciosa que Ele fez em nós. Então, isso requer de nós uma postura de entrega. Quanto mais eu entrego a minha vida, quanto mais eu tenho comunhão, com certeza eu vou ter condições de ir vencendo mais. Cristo venceu de uma vez por todas completamente. Nossa salvação não depende mais de nenhum ato meu de fazer ou deixar de fazer. Para a salvação, está tudo quites. Agora, eu estou neste mundo, eu estou aguardando o cumprimento das promessas. Nesse tempo, nesse processo, nessa eternidade, as lutas existem. Jesus diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. E Paulo fala lá em Romanos 8, logo à frente desse texto, né, que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Porque realmente, todos os dias, a gente entrega a morte. Todos os dias enfrentamos as dificuldades. Todos os dias somos tentados. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Mas a gente vai ser... Cristo foi tentado, né? Se ele foi tentado, imagina a gente. Então, Cristo foi tentado, então, agora, com a minha comunhão com Cristo, eu vou ter essa vivência onde o pecado não tem mais o domínio. É um acidente na minha vida. E eu vou por quê? Porque eu estou longe da lei agora, nesse sentido de longe de quê? Eu não dependo de boas práticas para nada. Eu sou salvo em Cristo e por causa disso as minhas práticas podem e devem ser boas. É uma diferença. Por isso que a Bíblia fala, as obras não salvam. Isso é básico. Mas a consequência e a manifestação de uma pessoa salva é uma boa obra. Olha só, eu não consigo deixar de pecar por mim mesmo. Então, eu não posso garantir minha salvação, mas Cristo morreu por mim. E me deu a salvação. Agora, se Ele me deu a salvação, eu vou viver agradando a Deus ou ao pecado? Eu vou satisfazer a Deus ou o mundo? Eu vou seguir os ensinamentos de Jesus ou do diabo? Então, assim, é uma questão bem lógica, uma questão bem didática, uma questão bem prática. E o fato é que Cristo me dá força para vencer todas essas barreiras que a gente enfrenta. Deus não nos deixa passar por nada que nós não damos conta. Nós é que fraquejamos antes de lutar, muitas vezes. Nós entregamos os pontos, né? Baixamos a guarda.
Então, qual que é a nossa perspectiva? Deve ser nossa orientação, permanecer firme em Cristo. A oração, a palavra, a comunhão com os irmãos, tudo isso nos blinda, nos dá força para vencer esses inimigos, para vencer a nossa tendência pecaminosa, para vencer essa influência do mundo, influência do sistema que quer nos afastar de Deus, para vencer o inimigo, que já está derrotado em nome de Jesus. Então, finalizando, eu quero que vocês participem agora. O nosso objetivo nessa lição 6, e todo o livro de número 2, a vida discipular, a personalidade do discípulo, é mostrar essa jornada, onde dia a dia Deus vai transformando o nosso caráter ao caráter de Cristo e vamos vencendo as dificuldades, vencendo as lutas, vencendo o pecado, como diz lá em Hebreus capítulo 12, que tenazmente nos assedia. Aí ele fala assim, né, em Hebreus 12, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É nisso que vai ter a nossa vitória, é isso que vai determinar a nossa vida vitoriosa, não é nada de campanha, nada de barganha, nada de ser o super santo, nada disso, mas de gente que enfrenta o pecado, olha para Cristo. E a Bíblia fala que em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, porque nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Eu queria terminar minha fala, que vocês vão falar agora, lendo lá Romanos 8, a partir do verso de número 26. Eu queria ler esse texto, que eu acho que resume tudo que a gente viu durante todos esses dias, completando o que foi dito em Romanos 6. Romanos 8, 26. Olha o que ele diz aí. Ninguém é forte, tá, gente? Todos nós somos fracos. Ele fala assim, da mesma maneira, Romanos 8, 26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a vontade do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, que amou antes, né, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí aqui que ele diz, versículo 31. Que diremos, pois? Que diremos então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Viver vitoriosamente é crer nisso aqui. Não é nos nossos méritos, no nosso esforço, mas é numa jornada onde, consequentemente, eu vou ter força para lutar, força para vencer,
entendendo que tudo é para a glória de Deus. Amém? Então, o que os irmãos acharam desse livro 2, dessas lições? Podem começar. Um sem briga, tá? Um de cada vez? Podem falar, abre o microfone aí e podem manifestar. O que vocês têm a dizer? Não me deixa, como diz o menino, no vácuo, não. Pode falar. Vou deixar elas falar primeiro, pastor. É sempre eu que falo, agora eu vou deixar elas. Ah, então aí a Gleice Sinara. Hoje eu falei o nome certo da Sinara, depois de 2 módulos, hoje eu acerto o nome da Sinara. Tá sem áudio, Sinara. Fechou a câmera. Não foge, não. Então, nesses módulos, no geral, eu, assim, me cresceu muito, entendeu? Me fez ver a nova criatura, né? Que nós precisamos ser dia a dia, com os desafios, que, igual o senhor falou, que tem dias que são complicados, né? Os nossos desafios dia a dia. E quando a gente vê que as coisas não estão caminhando como deveria, no caso, assim, às vezes, assim, eu queria entender mais a palavra, e às vezes eu falo, nossa, eu estou entendendo ainda pouco. E Cristo vem acolhendo, né? Vem nos ajudando, nos orientando, mostrando que a gente vence, né? A gente vence dia a dia as batalhas, né? E igual os dons do Espírito, eu tenho muito que acrescentar muito esses dons na minha vida, que é preciso a gente se aperfeiçoar nesses dons e ser, assim, um discípulo do Senhor, buscando tudo que Ele fez, a gente fazer. E, igual, quando a gente fala assim, não, eu vou aceitar Jesus na minha vida agora, eu vou seguir aqui. Aí parece que o desafio ainda vem maior. Porque aí fala assim, agora sim que eu vou provar. Você vai ter que, agora você vai ver. Agora eu preciso ver se você está firme. Se você está afim mesmo de me seguir. Então, aí que a gente vê, fala, não, eu vou seguir. É uma coisa que eu preciso para a minha vida, ser como Jesus, ser um discípulo, ajudar a te arrancar o pecado, né, da vida da gente e se tornar mais rente possível. Sei que não é fácil, mas quando a gente tem a força de vontade de ser um discípulo, de caminhar com o Senhor, Ele vai dando as estratégias necessárias, né? E tudo isso me fez aprender, né? Igual assim, eu ainda falei para a irmã Rosângela, o ano que vem eu quero fazer novamente, porque hoje assim, fazer novamente é eu ainda acrescentar mais, porque eu acho assim, por mais que eu estudei, por mais que eu fiz, eu acho que ainda foi pouco, eu quero aprender mais, entendeu? Eu quero ser como foi aqui, eu quero poder, quando uma pessoa vier, eu poder orientar ela, falando na parte da Bíblia, não só de exemplo que eu vivi. Porque uma coisa também que fez eu ver um estudo, que assim, diante de toda a trajetória que a gente passa, para a gente aprender, a gente passa para a gente poder ajudar o outro, não é para a gente, é poder orientar outros. Se eu passo por isso, às vezes a gente questiona, por quê? Por que eu estou passando por isso? Às vezes não é para mim, é pelo outro, é para o outro, né? Então, isso faz bem. E a palavra vem reforçar, né? Temos que ser firmes, temos que ser seguidor igual a Jesus, né? E principalmente que, assim como ele venceu, nós também vamos vencer, né? Amém. Isso é muito bom mesmo. Essa é a jornada, né, Sinara? O que nós vimos nesse módulo é que é uma jornada. Jesus não prometeu mar de rosas, não prometeu vida tranquila nesse sentido, né? Ele sabe das nossas batalhas. Enquanto estamos nessa eternidade, nesse mundo,
nós estamos sujeitos a enfrentar muitos desafios. Agora, Deus nunca vai nos deixar e nunca nos deixou, como diz o ditado, a Deus dará. Deus sempre esteve e está conosco e nos dá as ferramentas para nós vencermos esses obstáculos. É fácil? Não, mas também não é impossível. É algo que Deus trabalha em nosso coração, em nossa vida, e é claro, a resposta que gera em nós é esse caminhar com fé, essa firmeza em Cristo, esse desejo de aprender. Ano que vem nós continuamos, o grupo 3, vocês vão ver mais profundamente ainda. E outras coisas a gente vai trazendo aí, para vocês verem o quanto que essa jornada é linda. Como diz um autor no passado, o mais fascinante projeto de vida é seguir a Jesus. Esse projeto de vida tem várias questões que vão envolvendo a nossa vida no dia a dia. A gente vai vencendo. Mas amém. Deus te abençoe muito, Sinara, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gleice? Então, ela falando assim, e lembrando de quando a gente começou, né? Eu, assim, nunca havia feito um estudo, assim, nesse âmbito, assim, nessa plenitude, para entender, assim, com tanta... Eu nem posso dizer, assim, da profundidade, porque a gente ainda está na superfície, né? Tem muita coisa ainda para ver. Mas eu vejo, assim, como, igual a gente começou os primeiros livros, é como se fosse camadas, né? Como se fosse tirando camadas. E nessa parte agora do livro, esse livro agora, na verdade, nessa parte do estudo, o que me fez, assim, perceber, entender mais ainda sobre essa questão do culto diário, né? Igual vocês sempre no Remide fala, né, que é mais um encontro, que o culto é todo momento, né? E isso não tem como isso acontecer se a gente buscar a independência. Não tem como, ao contrário. E esse livro veio me trazendo isso. O quanto nós somos dependentes de Deus, do Espírito Santo, para esse viver diário, para essa intimidade diária, esse momento com Deus que a Bíblia ensina que a gente tem que ter, e assim, o quanto, assim, a gente não está preparado 100% nunca, por mais que a gente estude. As experiências que a gente vai passando, pelo menos que eu fui passando nesse livro, foi isso. Porque quando você passa, né, o livro 1, o livro 2, aí você vai pensando assim, agora eu já sei muito. Aí você vai deparando com essas partes e vai vendo assim, gente, eu não sei nada. Estou na pontinha do iceberg ainda. Mas para mim saber, não tem como se não for com intimidade, com o Espírito Santo me guiando, pegando mesmo pela mão. Porque às vezes eu já ouvi muitas pessoas falando assim que Deus tem coisas mais importantes para fazer do que estar lidando com a gente, né, no nosso dia a dia, nos pormenores da nossa vida. E aqui eu tenho aprendido que não, ao contrário, ele quer estar inserido nos pormenores da nossa vida. Ele quer fazer parte, né? E se não for ele, é exatamente como um bebê, a gente é exatamente como um bebê. Se não for ele segurando as nossas mãos, nossa, a gente faz besteira demais, entendeu? A gente perde tanto tempo que eu fico pensando, meu Deus, né? Poderia ter usado esse tempo para isso, isso, isso. Só que às vezes é igual exatamente o que a gente leu nessa parte do livro, que fala que o que a gente quer fazer a gente não consegue. A sensação que eu tive é que a gente está assim, um pé no primeiro Adão e o outro no segundo Adão. Entendeu? O primeiro Adão puxa a gente para baixo, né, para a gente fazer o que a gente não quer, só para o pecado. É para a gente estar no meio de entretenimento, para a gente procurar gastar tempo com outras coisas, com as nossas preocupações diárias,
né, com aquilo com as aflições que Jesus falou que ele venceu, que a gente venceria, porque ele já disse que venceríamos, mas quando a gente está vivendo, tem hora que vem um bloqueio, que eu falo, é o pezinho do primeiro Adão. Vem um bloqueio que você pensa assim, tem hora que você tem que, sei lá, parece que quase dá um grito e fala assim, ô, acorda! Você está sendo puxada lá para o Éden ainda, entendeu? Então, assim, eu senti isso ao estudar esse livro, o quanto a gente está, entendeu? Lá e aqui. E se não for o Espírito Santo, a gente não consegue. Não existe cristão independente, não existe. A pessoa fala, eu já faço isso, faço aquilo, sou usado nisso, Gente, como eu vivi na pele essa questão de você achar que manifestação do Espírito Santo é uma coisa que, sinceramente, não chega nem perto, é algo que é momentâneo, ao contrário de trazer paz, de trazer alívio, traz cansaço e fadiga, entendeu? Então, assim, eu vivi o outro lado. Na verdade, eu não vou nem dizer o outro lado, eu vivi o lado verdadeiro, porque aquilo lá não chega nem perto do que é noção. Então, hoje eu vejo as pessoas que às vezes focam em todo aquele movimento, achando que aquilo é o Espírito Santo, e dói o coração de pensar o quanto eles estão perdendo tempo com foco em coisas erradas, né? Ao invés de sentir que o Espírito Santo, ele age de forma diferente, ele se preocupa, sim, com a gente, com o nosso dia a dia, como você está, se você tirou aquele tempo, se você não tira um tempo, realmente seu dia não flui, não flui. Eu falo porque pelo menos eu tenho tentado me policiar, principalmente com o tempo a sós com Deus, porque para mim, eu falo, né, ontem mesmo eu falando com o Senhor, eu falei, Senhor, não tenho como viver sem o Senhor, não tem como. O vazio que eu tenho, que o Senhor me preenche diariamente, não existe nada nesse mundo que me preenche, que vai chegar perto do que o Senhor faz. Eu estar 5, 10, 15 minutos com o Senhor não se compara com nada, né, de diversão que esse mundo oferece. E no texto aqui foi do dia 4, acho que foi do dia 4, foi o que mais assim me marcou, que eu estava lendo. Eu fiz só um rascunhozinho aqui, eu vou ler, não sei se vai dar para entender, mas só para ver como ficou o meu pensamento em cima desse texto. Que o texto, eu fui ligando as referências, né? A primeira referência que o Senhor deu, ele fala sobre o sumo sacerdote, né? Que né, Cristo, ele passou, ele viveu na pele, né, as mesmas tentações que nós temos, é esse exemplo, é esse modelo, é um sumo sacerdote que passou as tentações que nós passamos, só que, contudo, deu o maior exemplo, né, que ele não pecou. Ele é o modelo que nós devemos seguir. Né? E também na parte que fala, no versículo que fala que Deus, ele mede o nosso nível de resistência, o nível de resistência de cada pessoa, para depois ele permitir que nós passamos pela tentação. E essa tentação, ela vem de acordo com a medida certa que ele mediu as nossas forças. Mas a graça, nisso aqui que eu vejo, sabe, a graça de Deus, o quão é grande, que além dele fazer tudo isso, ele mede, ele dá de acordo com a nossa resistência, mas ele vai criando outras condições ainda, né? Porque se as nossas forças ainda não for o suficiente, parece que ele já se precaveu, entendeu? Por precaução, ele prepara o livramento, né, para que nós consigamos vencer. Então, assim, a graça do Senhor, eu não tenho palavra para descrever o quão Deus é maravilhoso e é grande. E esses textos que o Senhor deu, depois que fala tudo isso, tipo assim, olha, primeiro, né, eu senti como a palavra estivesse falando assim, olha,
Jesus, né, que é o sumo sacerdote, ele veio aqui, passou, viveu na pele, experimentou, por isso que ele fala com propriedade, né? Mas só que o que ele fez? Por ele passar, ele não pecou, ele é o exemplo, mas mesmo assim, primeiro, ele vai lá, te estuda, vem, mede, não, até aqui ela dá conta, entendeu? Mas se ela não der conta, eu já preparei isso aqui, o livramento para que ela consiga. Eu lendo para mim o texto. Só que depois de ele falar tudo isso, ainda dá uma receita, né? Os textos seguidos que o Senhor passou para a gente, que vai dando a receita para o livramento, né? Para a gente vigiar e orar, para a gente não entrar em tentação, né? Primeiro você vigia e ora, porque assim você não vai entrar em tentação. Para fugir das paixões, né? Para seguir a justiça, a fé. Deu os pormenores, não, a receitinha do bolo, né? A justiça, a fé, amor, a paz. E isso tudo você vai viver em meio de pessoas, junto com pessoas que estão vivendo mesmo que você, pessoas de coração puro, pessoas que invocam ao Senhor. Aí depois, ainda assim, se a gente cair, depois de tudo isso, que já é graça sem medida, né? Se mesmo assim a gente cair, conforme o texto que foi nos dado a referência, a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel, ele é justo, porque ele é justo porque ele não vai cobrar de nós, que já cobrou do filho. Então, ele é fiel porque ele prometeu que, cobrando no filho, não cobraria de nós. Então, assim, aí, contudo, ainda para fechar, né? Nós não podemos nos achar que, né, por isso. Por mais que estamos mergulhados numa graça dessa, não podemos nos achar. Ao contrário, a palavra ensina que nós temos que ser humildes, né? Nós não podemos nos achar o tal, porque se a gente vivendo em imersão, né, imerso nessa graça, e a gente falar que não tem pecado, nós já somos mentirosos, né? Não estamos na palavra de Deus, não provaremos que a palavra está em nós, né? E a prova, né, de que ele está em nós é o nosso comportamento, é a nossa humildade. Por que ele está em nós? Não é para que ele esteja em nós, porque ele está em nós. Então, assim, nessas referências que o Senhor deu, nossa, eu pude ver, assim, claramente, sabe, o quão assim, maravilhoso estar na presença do Senhor, e mesmo assim, às vezes a gente ainda acha difícil. Com toda essa graça, Claro. não tem como realmente, Deus, ele nos cercou assim, ó, com tudo, com tudo, com tudo. Eu te preparo, o caminho é esse, o exemplo é esse, eu te dou a receita, você faz isso, isso, isso. Mas, se ainda assim, você confessa, né? E então, assim, eu fiquei maravilhada realmente com esse livro, e eu acho que eu realmente não tenho palavra o quanto eu me sinto assim mais edificada, e me sinto e vendo assim o quanto com tudo isso a gente tem que ser mais e mais humilde, ao invés de ser soberba, Claro. porque o conhecimento da palavra de Deus mesmo, ela aniquila, né? O conhecimento aniquila a soberba. Ao contrário, você é cada vez mais humilde. Então, assim, eu fiquei maravilhada por esse módulo e dou graças a Deus por essa oportunidade. Amém. Deus abençoe. É esse o caminho. Na verdade, gente, não tem nada em nós que seja autossuficiente e é motivo de orgulho, né? Nós temos a orgulhar em Cristo, na verdade. É em Cristo mesmo. E Ele que nos dá essa força para vencer. E esse aprendizado contínuo que nos vai abrindo a mente para entender que Ele cuida de nós, nos mínimos e nos grandes detalhes. Deus se importa conosco. A maior prova disso, Jesus Cristo, que se encarnou, viveu entre nós, sofreu entre nós e deu a vida por nós. Então, resume tudo nisso aí. Amém, Gleice. Deus abençoe em nome de Jesus, né? Amém. Amém. Rosângela, quer falar alguma coisa?
Sim, pastor, fazer bem breve aqui minhas palavras, porque as meninas já disse tudo, né? E o pastor também. Mas o sentimento que a gente tem é muito grande de pensar assim, o privilégio que é, né? A gente ser filho de Deus, a gente, com todos os nossos defeitos, todas as nossas debilidades, o Senhor nos chama, né? E Ele mesmo dá o caminho, dá tudo que a gente precisa, como a Gleice falou e a Sinara, Ele nos deu tudo, equipou a gente para a gente poder ter essa vida que Ele deseja que a gente tenha. Então, isso é graça, como já foi dito, e tudo isso nos constrange, esse amor do Senhor, essa graça do Senhor, porque é só ela mesmo, né? Então, o sentimento que a gente tem é esse, né? Você, o tempo todo, quando olha para Cristo, o que Ele fez, o que Ele é, e quando a gente olha para dentro de nós, o que vem? É um constrangimento mesmo, porque nós nunca vamos conseguir, né, ser a pessoa que Ele quer que a gente seja, de fato, acho que só lá na glória. Mas quando a gente olha para a Escritura, que ali no momento que Pedro estava ali negando a Jesus, o olhar de Jesus para Pedro, aquilo mexe comigo. Quando a Escritura fala, né, do amor dele, e esse amor que ele tem é o mesmo por nós. Então, diante das nossas fraquezas e debilidade, o amor dele está ali, né? Isso nos constrange o tempo todo, isso nos traz paz, nos traz descanso, nos traz esperança, né? Que a gente só vive com essa esperança de saber que há um Deus que cuida de nós, que é o nosso pastor, que nos alimenta, que preocupa com os mínimos detalhes, né? Não é só com os grandes, é os mínimos, como a Gleice colocou aí, coisas pequenas que às vezes a gente até tem um desejo aqui de comer alguma coisa e de repente alguém chega com aquela coisa. E aí, se você for falar, a pessoa pensa, você é doida, você pensou isso e Deus fez. Sim, Ele faz. A gente recebe esses mimos, né? Se receber um sacrifício, a morte do seu filho, que é um mimo para Deus fazer para nós, né? Então, todo esse modo que nós estudamos esse tempo todo, o que mais mexeu mesmo comigo é essa questão da transformação do nosso caráter, o cuidado de Deus que Ele tem para nós, que Ele quer isso, né? Que a gente siga esse caminho e seja transformado, tem um caráter aprovado, como nós vimos esse dia na outra live, né? O caráter nosso precisa ser aprovado, e esse aprovado significa que é sermos maduros, não significa que a gente não erra, né? A gente está maduro, a gente... eu achei muito jóia a colocação do pastor Labeno, que ele falou da manga, né? Quando a manga está madura, a gente, né, vai experimentar e ter um deleite. Deus tem esse deleite em nós quando nós estamos maduros, né? Porque aí as nossas atitudes são mais acertadas, né? Então Ele se deleita nisso. E o filho que dá prazer para Deus é Cristo, e quando a gente acerta é porque Cristo está sendo formado em nós. E eu fiquei com essa palavra do deleite, né? Eu falei, meu Deus, o Senhor deleita em nós quando a gente acerta, né? E é verdade, Ele tem prazer no filho dele, e Ele vê esse filho em nós. Então, esse discipulado acrescentou muito nas nossas vidas, eu acredito, não só na minha vida, como na vida das irmãs, né? É uma pena que todo mundo que começou não chegou até aqui, né? Quem sabe volta, né, no outro módulo, mas eu acho que nunca a gente perde por aprender, mesmo que não é presencial, que é joia presencial, mas também é joia no online, né? A gente está ali discutindo, né, perguntando, está ouvindo, e é isso, pastor. Eu estou muito feliz das meninas ter chegado até aqui, né, no segundo módulo.
eu fico com muita esperança de todos também dar seguimento, né? E a gente continuar. Amém, irmão. É isso. Deus se agrada em nós. Tão grandioso que se importa e se alegra com criaturas tão pequenas e fracas. Só coisa de Deus mesmo, não tem explicação, né? Só coisa de Deus, isso é coisa dele, que nossa, não é. Nossa, não. O humano gosta da reciprocidade, e a gente nem sempre é recíproco com Deus, né? E ele está ali. É coisa de Deus. Gostei dessa, pastor. Coisa de Deus. Amém, irmãos. Vamos fazer um desafio. Nós finalizamos agora. Nós vamos começar o terceiro módulo lá para a segunda semana de janeiro. Acho que podemos começar em janeiro, ou depois de janeiro. Vamos ver como é que fica ano que vem, né? Mas nesse tempo agora, em vez de vocês vão fazer duas coisas. Revisar o que já foi estudado. Eu não sei quantos de vocês estão lendo os evangelhos. Lembra que eu falei, ler os evangelhos? Eu já estou o último evangelho que eu estou lendo, não na ordem que está na Bíblia. Eu li primeiro Marcos, depois eu li Mateus, depois eu li Marcos, João, Mateus, agora estou finalizando em Lucas. Façam isso, tirem esse tempo agora, daqui até o final do ano, para ler os evangelhos. Vocês vão ver o tanto que, com esses estudos que nós fizemos, o tanto que vai ficar claro e vai consolidado o que nós aprendemos, vendo isso sendo testificado no exemplo de Jesus na relação dele com os discípulos. Com gente que errava, gente que nunca acertava, né? E ele ali presente com eles, gente que, sabe, o buscava, gente que desistia durante a jornada, gente que decepcionava com Deus. Né? Gente, mas o Evangelho fala de gente que decepcionou-se com Deus. Né? Aquele jovem rico foi decepcionante, ele ficou decepcionado. Ele esperava uma outra coisa e Jesus mostrou outra diferente, assim, totalmente. Ele ficou decepcionado, mas essa é a jornada. Então, eu quero desafiar vocês a lerem os evangelhos, né? Façam isso agora, e aí nós vamos retornar em janeiro. Vocês estão livres, se quiserem marcar entre vocês aí esse tempo que eu estarei fora, né, às quintas-feiras, ou um dia que acharem melhor, para encontrar online novamente, para orarem juntas, para compartilhar essa jornada, fiquem à vontade. Ou seja, mas o que é mais importante? Eu creio que é você revisar, é você ler a palavra, é você ter essa experiência de intimidade com Deus. Isso é o mais importante. O restante é consequência. Discipulado, gente, eu vou sempre afirmar isso, é jornada, é vivência. E o aprendizado só acontece na prática, na relação, e não numa teoria, né? Nós não estamos aqui teorizando nada, falando só a respeito, nós estamos vivendo e vendo o que é real. E uma das coisas que a gente pode finalizar com chave de ouro é dizer, é um Deus que se importa com nós. Basicamente é isso. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar para encerrar. Né? Obrigado aí por esse tempo. Orem por minha viagem. Semana que vem, uma hora dessa, eu vou estar no lugar a mais 10 abaixo de zero. Vamos ver. Que Deus tenha misericórdia. Então, assim, esteja orando pela igreja. Orem umas pelas outras, uns pelos outros, pela igreja. E leiam os evangelhos. Gente, quando eu pego essa Bíblia, todo de manhã eu faço isso. A primeira coisa que eu faço, eu pego e vou lendo. Cada dia eu estou lendo um capítulo. Esse é o meu ritmo. Tá? Você pode ler vários se você quiser. Eu leio um capítulo por dia, mas eu paro e me concentro naquele capítulo. Eu rabisco a Bíblia, minha Bíblia toda rabiscada, com uma marca-texto, tá vendo? Eu vou rabiscando, eu vou tirando assim, sabe? Que isso vai falando no meu coração. E olha que eu já li muitas vezes os evangelhos, mas toda vez quando estou relendo, parece que tem um texto que eu não tinha visto antes ali. Não tem jeito. Isso é muito bom. Deus abençoe, meus irmãos. Eu pedi a Rosângela que faça uma oração, Rosângela, nos abençoando aí, em nome de Jesus, e entregando esse, né, e orando para as pessoas que estão assistindo, se vocês puderem fazer contato com o grupo, lá nos nomes, procurem, você não precisa estar lá, todos está no assista, rever, a gente vai uma dúvida muito pouco, né, porque Jesus tem. Bem, vamos orar, irmão? Vamos orar.
Pai, obrigado, Senhor, pelo Deus que Tu és, o Deus da nossa salvação, esse Deus que se importa, Pai, com a gente, esse Deus que se esvaziou de si mesmo por amor de nós e mostra isso para nós, o Senhor fez na prática e o Senhor mostra esse caminho para nós também, Pai, como nós aprendemos aqui nesse módulo, que essa é a vontade do Senhor, que a gente tenha esse caráter tratado, transformado, maduro. Pai, obrigado pela Tua palavra que veio do céu para nós. Meu coração se enche de alegria cada dia. Pai, quando nós lemos a Tua palavra, aprendemos mais de Ti, parece que algo cresce dentro de nós que nós não sabemos explicar, Pai. Isso, como o pastor Alexandre falou, é coisa de Deus. Não é coisa nossa, como algo pode crescer dentro de nós, se não for o Senhor que pode fazer isso e preencher, Pai, todo esse vazio que há em nós e tirar, Pai, todas as nossas dúvidas e abrir os nossos olhos para a compreensão desse evangelho maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado por essa carta de amor que o Senhor enviou para nós aqui na terra. Obrigado pelo pastor Alexandre, que se dispôs a estar caminhando conosco, Pai, nesse discipulado. Obrigado pela vida das minhas irmãs. Obrigado pela vida de cada um, Pai, aqueles também que não estão participando, que não continuaram, que o Senhor possa, ó Deus, despertar os corações deles e colocar mais desejo no coração de cada um pelo Senhor. Porque quando nós desejamos o Senhor, nós desejamos estar inserido em alguma coisa que fala do Evangelho, no curso, na escola bíblica, no culto, onde tiver gente falando do Teu amor, o Senhor quer que a gente esteja ali. Então, Pai, coloca no coração deles esse desejo pelo Senhor, esse amor que arde pelo Senhor, Pai, e nos ajuda cada dia mais a caminhar com o Senhor. Pega firme na nossa mão, Pai. Não deixa a gente tropeçar, não deixa o nosso pé escorregar. Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa o Teu povo, abençoa o Teu filho que vai viajar, ser com ele nessa viagem de ida e volta, durante o tempo que ele estiver ali, que ele seja também, ó Deus, um instrumento ali naquele lugar. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Deus, por esse segundo módulo, por esse tempo que caminhamos juntos. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês ricamente. Quem foi domingo na igreja, nós encontramos em nome de Jesus. Estamos firmes aqui. Hoje é oração. Firmes aí nessa jornada. É apenas um começo. Tem muita coisa pela frente ainda. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém, Boa noite. Amanhã eu vou estar postando o vídeo. Descer, editar, colocar tudo. Queria falar. E também isso aí. Bom, Deus abençoe, meus irmãos. Pastor, eu queria falar. Sim, pode falar. Então, terça-feira, esse mês não deu para a gente fazer a nossa reunião presencial, né? De propósito de jejum e oração, eu coloquei lá no grupo. Aí, devido a um monte de coisa que está tendo, então vai ter os ensaios da equipe de louvor no domingo, e a gente vai fazer o propósito na terça-feira, né, individual. Aí eu queria propor, né, para o pastor, se a gente faz a oração à noite online, eu coloco lá quem quiser entrar para a gente orar, né? Sim, a gente já vai fazer o propósito, né, durante o dia. E à noite a gente pode entrar na sala, né? Quem quiser orar. Uhum. Aí eu queria combinar, dá certo para a gente fazer? Tá, eu deixo até o link preparado. Pode usar até esse link mesmo. Pode usar esse link, ele fica preparado já. Pode usar esse mesmo link e divulgar com ele. Certo? Esse link aí está preparado. Eu creio que eu vou poder participar. Eu vou estar na questão da corrida da viagem, preparando algumas coisas, mas eu acho que eu tenho consulta com a minha irmã na segunda. Na terça, não. Eu acho que vai dar certinho. Mesmo, mas de qualquer forma, vai estar aberta a sala. E aí, vontade de orar. Uma benção mesmo. Aí fica aberto
para as meninas, quem quiser entrar, viu, minhas irmãs? Na terça-feira à noite. Terça-feira eu tenho um compromisso. Eu estou participando de um grupo de estudo com as irmãs aqui. E é o encerramento que a gente vai ter toda terça à noite. Aí, senão, então, eu iria. Tá bom, querida. Então tá, mas aí quem puder, né? Sinara, viu, Sinara? Nós vamos entrar. Eu vou colocar lá no grupo, aí eu creio que alguns vão participar. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Vai ser bênção. Amém? Fiquem na paz, gente. Deus abençoe, que Deus proteja, dê muita graça e muita paz com a Deus, todos vocês. vocês. Tchau.